Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Causas do arrefecimento espiritual. Arrefecimento espiritual é quando a pessoa perde aquele fervor para com Deus. Romanos capítulo 12 diz para nós sermos fervorosos servindo ao Senhor. E a palavra fervor em si explica o que é. Vem de ferver. Quando se põe alguma comida na panela e põe-se a ferver, é para aquecer. E Paulo diz a estes cristãos para eles serem fervorosos, estarem a ferver no seu serviço como ao Senhor. Então a pergunta é, como é que as pessoas perdem esse fervor? Como é que baixa essa temperatura espiritual? Quais são as causas? E se fervor espiritual é algo que nós devemos cuidar, ter, é importante ver quais são as causas do arrefecimento espiritual. O que é que faz o termómetro espiritual baixar? Nós vamos ver alguns exemplos. Vamos ver Juízes, capítulo 2, versículos 7 a 13. No Velho Testamento, logo a seguir a Josué, o livro de Josué, encontramos o livro de Juízes. Juízes, capítulo 2, versículos 7 a 13. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, repara agora no versículo 10, que não conhecia o Senhor nem tão poucas obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mau perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, entre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor à ira. Não é boa ideia provocar o Senhor à ira. Não é boa ideia fazer o Senhor ficar zangado. Versículo 13. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Baal era um deus masculino e Astarote um deus feminino. Reparemos em alguns aspectos referidos neste capítulo. Diz a Bíblia que se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. E este versículo está em contraste com o versículo 7, que diz que o povo servia ao Senhor, ou que conhecia ao Senhor todos os dias de Josué. E por muitos anos, enquanto viveram, as pessoas que viram as maravilhas de Deus, quando atravessaram o deserto e viram a provisão de Deus, como Deus supriu a maná, como Deus dava água, como Deus providenciava a sombra durante o dia, para eles não ficarem enterrados no deserto, porque durante o dia o deserto pode ser um lugar muito quente. E estas pessoas viviam esta experiência e certamente contavam aos seus filhos o que Deus tinha feito. E enquanto viveram aquelas pessoas, aqueles anciãos, eles serviam a Deus, a nação servia a Deus. Havia um ambiente de comunhão com Deus, havia um ambiente de espiritualidade entre a nação. E isto durou enquanto viveram aquelas pessoas. Mas logo que aquela geração foi sepultada, e como diz a Bíblia, ao fim de muito tempo, muitos anos, então que se levantou uma geração que não conhecia ao Senhor. E repare, não conhecia ao Senhor, nem conhecia aquilo que Deus tinha feito a Israel. Eu acho um pouco difícil nós pensarmos que eles de facto não sabiam o que é que Deus tinha feito a Israel. Porque até o dia de hoje podem perguntar aos judeus e eles vão explicar o que é que Deus fez para com Israel. O que isto me diz é que de facto eles não estavam muito interessados naquilo que os seus pais lhes tinham ensinado acerca de Deus. É um pouco o que acontece nos nossos dias. Quando as pessoas vivem na base da religião que os seus pais lhes ensinaram e diziam, olha, os meus pais ensinaram-me a ser assim. Eu quando era criança ia à igreja, porque os meus pais me levavam. Quando casei, foi na igreja, porque enfim, é o que se faz lá na nossa aldeia.
mas agora já não vou tanto à igreja. É um pouco esta experiência que os judeus tiveram naquele tempo. Levantou-se uma nova geração que não conhecia a Deus. E eu tenho dito em várias ocasiões que os filhos não podem viver a fé dos pais. A tradição que os filhos possam ter é a expressão da fé dos pais. Porque cada geração tem que ter a sua experiência com Deus. Não podemos viver à base de tradições, mas na base do poder da palavra de Deus e de uma experiência pessoal com o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E nós podemos transferir um legado, ou seja, deixar com os nossos filhos um ensino, uma doutrina, mas não uma tradição, porque eles devem conhecer eles próprios ao Senhor, o Salvador, como os pais conhecem. Eu vejo que terá havido aqui algum problema que ocasionou este arrefecimento espiritual. Deus tinha dito, através de Moisés, que os pais deveriam ensinar aos filhos a lei do Senhor. E está assim escrito em Deuteronômio capítulo 6. Quem lê Deuteronômio capítulo 6 vai lá ver que eles deviam ensinar a lei, fossem sentados em casa ou onde estivessem com a família, ensinar a lei de Deus. E a mim me parece que, ao fim de muitos anos, o fervor de servir a Deus diminuiu e já não se ensinava aos filhos o temor de Deus. Em parte é um pouco com o que acontece hoje. As pessoas não têm tempo para ensinar aos seus filhos a doutrina, porque enfim são pessoas ocupadas, então mandam-nos para a igreja. E na igreja eles vão aprender aquilo que os avós ensinaram aos pais e que os pais já não têm tempo para ensinar aos filhos. Então houve uma perca. Esta geração não tinha relacionamento com Deus. E por isso eles entregaram-se aos outros deuses. Viram as atividades dos vizinhos, das nações vizinhas, o que é que eles faziam, as festas que tinham, celebrando aos seus respectivos deuses, e como aquilo era atraente, diz a Bíblia que eles começaram a servir a esses deuses, começaram a cultuar a eles, e provocaram ao Senhor a ira, ou seja, fizeram Deus ficar zangado. Há pessoas que pensam que Deus não se zanga, mas a Bíblia de facto fala em algumas passagens sobre a ira de Deus. Eles fizeram o que era mau aos olhos de Deus, diz o versículo 11. Esqueceram-se do Deus que os tinha tirado, ou tinha tirado seus pais da terra do Egito. Eles adoraram outros deuses, ofenderam a Deus. E isso causou um arrefecimento espiritual. O pecado entrou de uma maneira que eles não deram por isso. O pecado, quando se instala, às vezes não se faz sentir. Aliás, o pecado instala-se muitas vezes através de um prazer. Já uma vez disseram, faz-me mal, mas está-me a saber bem. O bolo, tão gostoso. A pessoa diz, o médico disse para eu não comer muitos bolos, mas está-me a saber tão bem. Ou uma comida apetitosa, mesmo aquela portuguesa, aquela boa comida cheia de vitaminas, mas tem muitas calorias e faz um bocado mal ao colesterol. A pessoa diz, faz-me mal, mas está-me a saber tão bem. Já pensaram como o pecado entra na vida das pessoas? Muitas vezes é através de uma atividade que faz mal, mas está a saber bem. A pessoa está zangada, por exemplo, e começa a falar mal da pessoa que lhe ofendeu. Diz, até me sinto melhor. Já desabafei, já me senti melhor. Mas esteve a murmurar, esteve a fazer mal. O pecado entrou. A pessoa parece que se sente bem. Pronto, já estou bem. Daqui a uma semana, a pessoa vai ter necessidade de sentir bem outra vez e o que é que vai acontecer? É o dom da língua novamente. Só que, ao fim de muito tempo, qual é a confiança que essa pessoa vai ter ao pé de outras pessoas? Cada vez que essa pessoa se chega, os outros afastam-se. Porquê? Porque dizem, aquela pessoa tem o dom da língua. Quando a doença se manifesta, já vai longe o efeito do pecado. E a mim me parece que isto foi o que aconteceu em Israel. O pecado entrou porque eles não conheciam Deus, diz-nos a Bíblia. Não conheciam Deus, o Deus dos seus pais, nem as obras que o Senhor tinha feito. Já aí havia um problema.
Só que eles continuaram nessa qualidade de vida e o controle do pecado tornou-se mais pronunciado, mais acentuado. E quando deram por ela, estavam a sofrer. Se lerem o livro de Juízes, vão ver que várias foram as ocasiões que a nação de Israel foi atacada pelos filisteus ou pelos outros vizinhos, nações vizinhas. E quando isso acontecia, reparem que era sempre quando a nação estava num estado de apostasia. Apostasia é afastamento dos caminhos do Senhor. Quando estavam baixos espiritualmente, quando não seguiam ao Senhor. Mas quando eles invocavam ao Senhor, quando eles clamavam a Deus, Deus levantava um juiz, ou juíza, como foi o caso de Débora, que tornou-se como que juiz para a nação, caso de Sansão também, julgava o povo, mas também conseguiu guiar o povo à vitória e à liberdade. Liberdade social, liberdade da nação. Portanto, arrefecimento espiritual afasta de Deus e dá oportunidade ao pecado. E o pecado, quando entra, destrói. A Bíblia diz que o pecado sendo consumado gera a morte. Tem esse efeito. Tiago fala sobre isso. Arrefecimento espiritual dá-se sem a pessoa por vezes dar por ela. Não acontece de um momento para o outro. Quando alguém se desvia dos caminhos de Deus de um momento para o outro, geralmente é por causa de uma circunstância difícil, uma aflição, uma tristeza, talvez um desapontamento. Tirando essas circunstâncias, o arrefecimento espiritual dá-se progressivamente, lentamente. E quando a pessoa dá por ela, já não tem vontade de ir à casa do Senhor. Já não tem vontade de louvar a Deus. Já não tem vontade de ler a Bíblia. Já não tem vontade de orar. Já não tem vontade de falar aos outros do amor de Deus. Essas são as consequências do arrefecimento espiritual. Vamos ver mais alguns exemplos. 2 de Reis, capítulo 10, versículo 31. 2 de Reis 10, 31, nós lemos acerca de um rei que não seguiu ao Senhor de todo o coração. Jeú foi um capitão do exército e foi um homem que Deus usou para limpar a nação da prática do culto dos deuses pagãos. Acontece que o povo em Israel começou-se a dar à prática de adoração ou cultuar ao Deus Baal. Israel era composto por 10 tribos e o reino do sul era composto pela tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Quando nós lemos na Bíblia o rei de Judá e o rei de Israel, eram dois reinos e ambos eram hebraicos, ambos seguiam a lei de Moisés. Mas por questões políticas eles dividiram-se. E Deus levantou Jeú, que era capitão do exército. Ele foi ungido pelo profeta para ser o instrumento de Deus para limpar a nação das práticas de adoração a Baal. Como por exemplo o rei Acabe, o rei que levou a nação a pecar cultuando a Baal. Jezabel tornou-se tão conhecida por ser uma impulsionadora do culto a Baal. Naquele tempo não haviam direitos humanos como há hoje, mas também hoje há menos respeito para com Deus do que havia naquele tempo. Já repararam? É interessante essa comparação. E diz-nos a Bíblia que Jeú realmente fez a obra de Deus. E Deus disse-lhe, porque ele fez a obra, durante 4 gerações os seus filhos seriam rei, sucessivamente, sobre Israel, o reino do norte. Mas reparem que a Bíblia diz que ele não serviu ao Senhor de todo o seu coração. 2 de Reis 10, 31. Houve em Jeú falta de lealdade. Servia a Deus, mas não de todo o coração. Depois de ter limpo a nação hebraica da prática dos cultos pagãos, a Bíblia mostra-nos que ele começou o seu próprio culto pagão em Israel. Vamos ver 2 de Reis 10, versículos 31 e 32. Aliás, o versículo 29 diz que ele não se apartou dos deuses de Jeroboão, os bezerros de ouro, e ele começou esse culto. Já vou falar um pouco mais acerca disso. Mas repara, versículo 31, mas Jeú não teve o cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar Israel. Ele não andou todo o coração, agora repara, ele não se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar Israel. Jeroboão foi um rei anterior a Jeú. E Jeroboão
começou uma atividade de adoração a bezerros de ouro. Como disse, já vou explicar um pouco sobre isso daqui a pouco. Agora repara no versículo 32. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os limites de Israel, que foi ferido por Hazael em todas as suas fronteiras. O que acontece? O reino da Síria, que ainda hoje existe, fica um pouco mais para o norte, começou a invadir Israel e começou a tirar terras a Israel. Deus começou a diminuir as fronteiras de Israel no tempo de Jeú, quando Jeú tinha deixado de servir ao Senhor. Quais foram as falhas de Jeú? Ele não seguiu ao Senhor de todo o coração. Diz o versículo 31. Jeú, que foi usado por Deus, escolhido por Deus para fazer uma obra importante, uma obra de limpeza espiritual à nação, diz que ele não seguiu ou não serviu ao Senhor de todo o coração. Este era o problema de Jeú. Ele não seguiu todo o coração, não teve o cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, diz o versículo 31. Em outras palavras, ele tinha a lei do Senhor com ele e provavelmente lia várias vezes a lei do Senhor e contemplava a lei do Senhor, meditava na lei do Senhor. Certamente ouvia várias vezes os sacerdotes explicarem a lei do Senhor, mas não fazia todo o seu coração a lei do Senhor. É como se as pessoas hoje dissessem, eu tenho a Bíblia em casa e até leio. Mas a pergunta é, está a servir a Deus de todo o coração? Está a seguir a lei de Deus de todo o coração? Porque o problema de Jeú estava aí mesmo. Jeú temia a Deus, mas não de todo o coração. Jeú mostrava às pessoas o que era o caminho reto. No seu zelo para com Deus, ele fez um bom trabalho, restaurou a nação de Israel como ao Senhor, mas no seu coração havia lá um espaço que não pertencia a Deus. E diz-nos a Bíblia que ele não seguiu ao Senhor de todo o coração, nem a lei de Deus. E além disso, ele não se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. O que Jeroboão fez, podem ler em 1 de Reis 12, 1 de Reis 12, versículos 25 a 33. 1 de Reis 12, versículos 25 a 33. Eu vou explicar. Acontece que Jeroboão começou a ficar preocupado. Ele diz, as pessoas têm que ir a Jerusalém todos os anos, no dia da expiação, portanto era uma atividade importante, espiritual, para o povo de Israel. E agora recordem-se, a nação de Israel estava dividida em duas nesta altura. Era o reino do norte, que eram 10 tribos, e o reino do sul, que era Judá e Benjamim. Jerusalém, a capital, era, portanto, no sul. O templo estava em Jerusalém, que era no sul, portanto, do lado que pertencia a Judá. E Jeroboão então começou a pensar, ora, se o meu povo tem que ir sempre a Jerusalém para as atividades espirituais, o que é que vai acontecer? Eles encontram-se lá em Jerusalém, vão começar a falar do tempo de Davi, o rei Davi, e a prosperidade que ele trouxe à nação, prosperidade e estabilidade, porque Davi realmente desenvolveu a nação. Eles iam falar de Salomão, a grande riqueza de Salomão, a sabedoria de Salomão, a prosperidade da nação de Israel. Como todos vinham, até de outros lugares do mundo, para ouvir a sabedoria de Salomão. E Jeroboão começou a pensar, ora, o meu povo vai me deixar e vai se aliar à casa de Davi. Portanto, a dinastia de Davi, o reinado de Davi. Então o que é que Jeroboão pensou? Ele mandou construir 2 bezerros de ouro. Pôs um em Dan, portanto entre a tribo de Dan, e outro em Betel. Foi o lugar onde Jacó teve revelação de Deus, os anjos vinham descendo e subindo. E lembram-se, ele depois acordou e disse, ei, este lugar é terrível. Esta é a entrada da casa do Senhor. E eu não sabia, e ele ungiu a pedra que serviu de almofada para ele, com azeite. Consagrou aquele lugar, o Senhor chamou aquele lugar Betel, que significa casa de Deus. Então Jeroboão pôs lá um bezerro de ouro e disse depois a Israel, estes são os deuses que vos tiraram da terra do Egito. E diz-nos a Bíblia que eles começaram a fazer festas. Ele mandou erguer altares por toda a parte da nação e ele ia a esses lugares e faziam grandes festas.
a esses bezerros de ouro. E então Jeroboão fez isso para que o povo então tivesse a sua religião ali e não tivesse que ir a Jerusalém. Jeroboão estava com medo de que se o povo passasse todo para lá e começasse a seguir a casa de Davi, que ele ia perder o seu reinado. Mas no processo, o que é que ele fez? A Bíblia diz que ele fez pecar a casa de Israel. Jeú caiu no mesmo erro. Reparem, Deus usou a Jeú de uma forma extraordinária. Tornou-se um homem poderoso, respeitado. A nação foi restaurada na sua espiritualidade. Ele viu Deus operar na sua vida. Vamos usar uma palavra moderna. Ele viu Deus operar no seu ministério. Mas o que é que aconteceu depois? A Bíblia não nos diz, mas eu imagino que ele começou a ficar com medo. E agora? As pessoas têm que ir a Jerusalém cultuar ao Senhor. Mas o que é que vai acontecer comigo? Eu vou deixar de ser rei. Todo este trabalho para quê? E ele levou o povo a pecar. Não adorar a Baal, mas os bezerros de ouro. Diz-nos a Bíblia que mais tarde ele teve que pagar uma quantia anual ao rei da Síria, o que nos mostra que o rei da Síria continuou a fazer ataques e ele estava fraco, não se podia defender, então fez aliança com o rei da Síria. E ainda hoje existe um obelisco, uma enorme pedra que descobriram os arqueólogos, em que está lá um desenho de Jeú a prostrar-se ou a vergar-se ou a prestar homenagem ao rei da Síria e a pagar vassalagem, ou portanto aquela quantia. Isso ficou na história. E os arqueólogos já confirmaram isso porque apareceu evidência disso gravada em pedras. Reparem, o que é que causou o arrefecimento espiritual de Jeú? Foi o facto de ele não servir ao Senhor de todo o coração. O que é que acontece quando a pessoa não serve ao Senhor de todo o coração? Fica um espaço livre para ser cheio de outras coisas. E foi o que aconteceu com Jeú. Ele arrefeceu espiritualmente ao ponto em que ele começou a cultuar aos bezerros de ouro fabricados por ele próprio. Estão a ver aí a psicologia humana, como é que o pensamento humano funciona? Onde é que estava a cabeça dele? Deixou de estar na palavra de Deus. Um outro exemplo semelhante é o rei Amazias. E Amazias era rei de Judá. 2 de Crônicas 25. 2 de Crônicas 25 fala sobre isso. Amazias foi empossado como rei de Judá, tinha ele 25 anos, e diz a Bíblia que ele reinou em Jerusalém cerca de 29 anos. Amazias viveu depois de Jeú, mas rei de Judá. Quem lê a história de Amazias vê que, em parte, ele foi um bom rei. Ele fazia o que era reto diante de Deus. Diz 2 Crônicas 25:2 que ele fazia o que era reto perante Deus. Ele fazia as coisas bem feitas, mas, infelizmente, não com o coração inteiro. Ele fazia as coisas de acordo com a lei de Deus. Na aparência, Amazias era exemplar, porque ele tinha o cuidado de seguir a lei. E mesmo quando ele quis fazer justiça contra os assassinos do seu pai, ele conseguiu mandar prender todos os assassinos do seu pai, porque o seu pai, que era rei, foi morto por alguns assassinos. Ele mandou-os matar, mas disse: não toquem nos filhos dele, porque está escrito na lei que os pais não levam os pecados dos filhos, nem os filhos os pecados do pai. E nisso, Amazias mostrou publicamente ser uma pessoa que conhecia a lei, que seguia a lei de Moisés, mas não de todo o coração. O reinado de Amazias foi bom até certo ponto, e em dada altura houve uma situação de guerra contra os edomitas, portanto o pessoal de um lugar chamado Seir. E ele achou que o seu exército seria insuficiente. Ele organizou o seu exército, tudo pronto, homens especializados em certas armas, mas depois ele aliou-se com o reino do norte, o reino de Israel, e contratou uns quantos soldados para virem ajudar. Reparem no que diz a palavra do Senhor. 2 Crônicas 25, versículos 7 e 8. Esta passagem é importante nós vermos para entendermos como é que Deus faz as coisas. 2 Crônicas, capítulo 25, versículos 7 e 8 diz: porém certo homem de Deus veio ele, dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém vai, só age e ser forte, do contrário Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Havia uma situação de guerra,
Amazias aprontou-se e contratou alguns soldados do norte de Israel. O que é que Deus disse? Não vás com eles, porque Deus não está com Israel. Nesta ocasião, quem era rei de Israel era o filho de Jeú. E Deus disse, Deus não está com Israel. O que é que eles estavam a fazer lá em Israel? Estavam a adorar bezerros de ouro. O que é que Amazias estava a fazer? Ele adorava o Deus de Israel, o Deus Jeová, o Criador dos céus e da terra. Aquele que fez grandes obras para com o seu povo. E Amazias ficou preocupado. E então, a grande quantia de dinheiro que eu já paguei pelos soldados. E o profeta disse, deixa ir. E diz-nos a Bíblia que ele foi à batalha e ele venceu a batalha. Mas repara, o que é que Deus disse através do seu profeta? Ser forte, age, ser corajoso, faz algo, porque se não for assim, Deus não vai contigo. E Amazias teve discernimento. Repara aqui, um ponto importante, discernimento. Ele discerniu que Deus estava a falar com ele. Ele compreendeu que Deus lhe disse algo importante. Não vás com Israel porque o Senhor não está com Israel. O Senhor não está com eles. Vai só. Repara no versículo 8. Vai só. Vai só e é melhor andar só do que mal acompanhado. Por que é que era importante Amazias ir só, ele e o seu exército, sem ser com o exército de Israel? Porque Deus não estava com Israel. Estão aqui a ver um princípio espiritual. Deus está com aqueles que temem ao Senhor. E se o Filho de Deus faz aliança com aquele que não teme ao Senhor, com quem Deus não está, que tipo de aliança é essa? É que Deus disse a Amazias, se tu fores, eu não vou contigo. Eu não irei contigo. Amazias teve discernimento para compreender o que Deus estava a dizer e ele preferiu ir só, ele e o seu exército. Ele preferiu agir debaixo da direção de Deus, e esta palavra age é muito importante, significa fazer algo. E por vezes estamos à espera de que Deus diga o que é que nós temos que fazer, e Deus diz, faz algo, estás a ver a necessidade, estás a ver a situação, faz algo. E qual é a promessa do Senhor? Que estaria com ele. Deus é o que faz levantar, ou Deus é o que faz cair. Deus diz, ser forte. O Senhor é a força daqueles que o temem. Amazias vai e ser forte. Tem coragem. Ele soube discernir o que Deus lhe estava a dizer. Ele foi à guerra e a Bíblia diz-nos que ele foi vitorioso. Mas há uma coisa estranha que acontece logo a seguir. É que ele venceu os edomitas, mas depois trouxe com ele os deuses, a idolatria desses edomeus, e diz a Bíblia que começou a adorá-los, começou a servi-los. Começou a fazer uma festa a esses deuses. O Senhor mandou logo um profeta ter com Amazias e disse, mas como é que é isso? Estás agora a adorar esses deuses que não puderam livrar o seu povo das tuas mãos? Repara, antes da batalha ele tinha discernimento, ele venceu a batalha. Se forem ler mais adiante, ele ficou muito arrogante. Ele ficou muito inchado. Ao ponto em que ele então justificou-se ele mesmo e começou a adorar outros deuses e começou a fazer festa aos outros deuses do povo derrotado, e isto foi uma ofensa para Deus. Deus enviou o profeta, falou com ele, e Amazias respondeu ao profeta e disse, estás tu a fazer? Estás tu a falar? És tu o conselheiro do rei? Está calado, senão vou-te ferir. E o profeta parou, e depois disse, agora compreendo que Deus resolveu destruir-te porque tu não ouviste o meu conselho. Eu pensei, lá está, quando não está a servir ao Senhor de coração inteiro, quando não quer ouvir a voz do profeta, manda o profeta calar e ainda lhe ameaça que lhe dá por cima. O profeta disse, agora compreendo o que é que aconteceu. Deus resolveu destruir-te porque tu não quiseste ouvir o conselho. Como é que começa o arrefecimento espiritual? Quando as pessoas não servem ao Senhor de coração. E que chega a um ponto onde a outra parte do coração que não serve ao Senhor vai-se apegar aos ídolos, vai-se apegar a outras coisas, e depois não vai querer ouvir a voz do Senhor. Repare que inicialmente o rei soube discernir e recebeu o conselho do profeta. E ele foi bem sucedido. Nesta ocasião, quando tudo estava bem e estava vitorioso, ele desobedeceu, foi arrogante, não quis saber. E Amazias perdeu a credibilidade ao ponto que ele teve que fugir de Jerusalém, porque o próprio povo andou atrás dele para o matar, e ele foi para um lugar chamado Laquis.
E alguém foi à procura dele em Laquis e lá o mataram. Porque ele deixou de servir a Deus, deixou de ter a proteção de Deus, o pensamento dele mudou, começou a ter outra ideia. Como é que começa o arrefecimento espiritual? No coração que não serve totalmente a Deus. O coração que não é leal a Deus, arrefece. Arrefece. As pessoas, quando arrefecem, não querem ouvir conselho. As pessoas, quando arrefecem, não querem ouvir a voz de Deus. Não querem ouvir o profeta do Senhor. Quando arrefecem, espiritualmente não estão interessados. Porquê? Porque aquela parte do coração que não está a servir a Deus começa a dominar mais. Lealdade a Deus é uma coisa tão importante. É uma coisa tão importante. É algo que cada um de nós tem que refletir e dizer: Senhor, meu coração é teu. O meu coração pertence a ti. Porque a bênção de Deus está sobre o seu povo que serve ao Senhor. A Bíblia diz: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Cujo Deus é o Senhor. E a nação que serve a Deus é uma nação próspera, é uma nação abençoada. Uma coisa podemos fazer: ler a palavra de Deus, aprender com estes exemplos, aplicá-los à nossa vida e dizer: Senhor, eu quero servir-te de todo o coração. Não quero ter espaço algum para algum bezerro de ouro. Se há alguma fascinação, alguma atração por aquilo que não combina com Deus, não está de acordo com a palavra de Deus, rejeita a palavra de Deus, queira pôr isso de parte e dizer: Senhor, o meu coração pertence a ti, a minha vida pertence a ti, o que eu sou é teu, o meu coração é teu, totalmente teu. Este aspecto é importante porque em momentos de incertezas, em momentos de aflição, em momentos de dificuldades, há sempre aquela parte que quer aproveitar algum ouro deste mundo, os tais bezerros de ouro, ou alguma coisa para fazer bezerros de ouro, ou as coisas que o mundo oferece. Determina em seu coração: eu pertenço a Deus. Sirva a Deus de todo o seu coração. Tenha um compromisso com Deus, um compromisso total. Há um princípio espiritual. Naquilo que eu faço, glorificar a Deus. Não comprometer a minha fé. Não comprometer o meu relacionamento com Deus. Em todas as coisas glorificar ao Senhor. Decida a cada dia dizer ao Senhor: hoje entrego a minha vida nas tuas mãos para ser guiado por ti. Que me dês a tua sabedoria, que me dês a tua força, que me dês a tua visão, para que em nada possa comprometer o meu relacionamento contigo. Envie as suas perguntas relacionadas com a matéria refletida neste ou noutros vídeos que tenho posto no YouTube para o meu endereço de e-mail indicado ao longo do rodapé do vídeo. Também, se quiser saber mais sobre o importante tópico da salvação eterna em Jesus, use este mesmo endereço de e-mail para comunicarmos. Partilhe este vídeo com outras pessoas. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz Subscribe ou Subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.